Olá pessoal, estamos aqui de volta, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre lixo, cuidados e reciclagem. Continuamos no mesmo assunto, enfim, as coisas mudando, mas dentro da mesma unidade, dentro da mesma temática. Vamos seguindo. Só que agora o próximo tópico é reciclagem. Na última aula nós falamos sobre coleta seletiva, agora vamos dar continuidade a isso, reciclagem. O que é isso, né? O que é reciclagem? É o processo de transformação de um material cuja primeira utilidade terminou e agora ele vai ser usado de uma outra forma, tá? Ficou claro isso, gente? Você tem uma garrafa PET, entendeu? Ela, você descartou, ela foi captada pelo sistema da coleta seletiva, foi agora aproveitada para, você cortou ela e agora você está fazendo ela de vassoura. Você reciclou, entendeu? Agora você jogou fora a sua garrafa PET, uma empresa pegou e transformou ela em fibra têxtil, entendeu? Tecido. Existem roupas que são feitas à base de PET. Você reciclou. Essa é a ideia. Então a primeira utilidade daquele material acabou e agora ele está sendo usado de uma outra forma. Reciclagem, essa é a ideia, tá bom? Como exemplo pode citar o caso da embalagem PET, que depois de ser consumida, acabou a primeira utilidade dela, pode ser transformada em cerdas para vassouras ou fibras para o vestuário. É isso, tá bom, gente? Vamos seguindo. Agora vamos ver um vídeo sobre esse tema. Vamos lá. A reciclagem é o reaproveitamento de materiais como matéria-prima para um novo produto. Sempre que você encontra um novo uso para alguma coisa velha, você está reciclando. Em escalas maiores, a reciclagem possui uma grande importância. Bens de consumo usados podem ser coletados, convertidos de volta em matéria-prima e refeitos em novos produtos de consumo. Latas de alumínio, papel de escritório, aço de prédios velhos e recipientes de plástico são todos exemplos de materiais comumente reciclados em grandes quantidades, geralmente por meio de programas municipais que encorajam as coletas domésticas. É raro um produto reciclado ser feito exatamente do mesmo material original a partir do qual ele foi reciclado. O papel reciclado, por exemplo, contém resíduos de tinta e fibras mais curtas que o papel virgem. Quando um bem reciclado é mais barato ou mais frágil que o produto original, ele é conhecido como ciclo inferior. Após ser reciclado algumas vezes, o papel não é mais utilizável. Em alguns casos, os produtos podem passar por um ciclo superior, transformados em alguma coisa mais valiosa que o produto original. Um exemplo é uma empresa que faz reciclagem ascendente, transformando jornais velhos e latas de alumínio em móveis artísticos. A produção em massa da era industrial é de muitas formas a razão básica pela qual precisamos nos preocupar com a reciclagem em larga escala. Quando os produtos podem ser produzidos e comprados por um preço acessível, geralmente faz mais sentido econômico simplesmente jogar fora itens antigos e comprar outros novos. Essa cultura de bens descartáveis, porém, criou inúmeros problemas ambientais. O How Stuff Works explica como funciona a reciclagem. Quer saber mais? Assista a segunda parte desta reportagem. A reciclagem traz vários benefícios para o meio ambiente e para a população. Reduzir a quantidade de lixo enviada para os aterros é uma das principais razões que levam à reciclagem. Apesar de os aterros sanitários modernos serem mais seguros e menos incômodos do que os depósitos abertos construídos no passado, ninguém gosta de ter um deles por perto. Nas áreas densamente povoadas, o espaço para aterros é escasso. Onde há muito espaço, enchê-lo com lixo também não é a melhor solução. Atualmente, os esforços de reciclagem nos Estados Unidos desviam 32% do lixo dos aterros. Além de ocupar espaço, os aterros causam outro problema. As substâncias químicas lançadas nos aterros e resultantes da decomposição do lixo se misturam em um caldo tóxico conhecido como chorume, que cria enormes quantidades de poluição.
O chorume pode vazar do aterro e contaminar suprimentos de lençóis freáticos. Fabricar um produto utilizando algum material reciclado ajuda a evitar o esgotamento de recursos naturais no processo de manufatura. Outra vantagem é que muitos processos de reciclagem requerem menos energia do que os fabricantes precisariam para fazer o mesmo item novo. A reciclagem tem uma série de impactos econômicos. Para as empresas que compram bens usados, os reciclam e revendem como produtos novos, a reciclagem é a fonte de toda a sua receita. Para cidades em áreas densamente povoadas, que devem pagar por tonelagem para usar seus aterros, a reciclagem pode cortar milhões de dólares dos orçamentos municipais e gerar muitos empregos. O How Stuff Works explica como funciona a reciclagem. Para saber mais, assista a última parte desta reportagem. Muitos materiais podem ser reciclados, mas os mais comuns são papel, vidro e aço. Os programas de reciclagem no planeta assumem 4 formas principais: recolhimento nas calçadas, centros de descarte, buyback centers, que são similares aos centros de descarte, exceto que eles pagam aos moradores por seus itens com base em valores de mercado, e programas de depósito e refinanciamento. Tendo em vista a disponibilidade de matéria-prima, o potencial de geração de valor, trabalho e renda nela contida, cujo aproveitamento depende hoje apenas de iniciativas pontuais, a Associação Brasileira de Embalagem propõe a criação do Programa Brasileiro de Reciclagem. O objetivo do programa será articular os agentes responsáveis e identificar os entraves e as oportunidades, propondo diretrizes e ações gerais, visando maximizar a reciclagem no Brasil. O Programa Brasileiro de Reciclagem tem por objetivo estimular a reciclagem de embalagens e criar mecanismos para que ela se torne mais abrangente e efetiva. O Brasil recicla muito alumínio. Em 2005, o mercado brasileiro de sucata de latas de alumínio movimentou cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais e gerou cerca de 55 mil empregos diretos, reciclando mais de 9,4 bilhões de latas de alumínio, o que representa 127,6 mil toneladas. O How Stuff Works explica como funciona a reciclagem. Bom, gente, vocês perceberam nesse vídeo, muitas coisas nós conversamos aqui nas nossas aulas, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. A cultura de consumo, que eles falaram logo no início, a cultura de consumo, o quanto isso é prejudicial para a questão ambiental, entendeu? Quanto mais você consome, mais resíduo você vai gerar. E isso vai ter um efeito cascata enorme, vão ter consequências, entendeu? Então, realmente é importante que se tenha um olhar crítico acerca do comportamento de consumo. O que eu quero dizer com isso? O que você consome, você descarta, entendeu? Então, atenção a isso, atenção a essa cultura do consumo. Você comprando coisas que não necessariamente vão ter utilidade, não necessariamente são importantes, entendeu? Isso tem consequências, gente. Do nosso conteúdo que a gente está falando são consequências ambientais. Você vai poluir, você vai sobrecarregar os aterros, você vai gerar poluição, você vai poder, determinados elementos vão poder se tornar focos, vão propiciar o desenvolvimento de doenças, né? E isso acaba sendo complicado. Toda ação vai gerar uma consequência. Muita atenção a isso, tá, gente? Vamos seguindo. Agora, o processamento básico da reciclagem, enfim, só para isso aqui de uma maneira geral, não vou entrar em detalhes nisso, porque isso aqui não é exatamente importante, mas que vocês sabem que existem passinhos, como se fosse uma receita de bolo para que isso aconteça. E é isso aqui, tá bom, gente? Depois de haver a coleta seletiva, aqui o exemplo, talvez é o que seja mais interessante, depois de haver a coleta do PET, pelos diferentes sistemas seletivos, as embalagens são separadas por cor, gente. Vocês já prestaram atenção que as garrafas PET elas têm diferentes cores? Tem algumas que podem ser esverdeadas, azuladas, tem aquelas transparentes. Elas são separadas por cor, tá? Para serem fardadas, né, prensadas e colocadas juntas, encaminhadas às indústrias recicladoras, tá? Então, percebam isso, é interessante. Isso aí é um exemplo mais prático do nosso dia a dia, não uma coisa tão teórica, né? Mas o PET é separado por cor, entendeu? Cada cor vai ter um valor diferente no mercado, é bem interessante isso, tá bom, gente? Vamos seguindo. Comunicado importante, vamos lá.
Reciclar é diferente de separar. Vamos dar uma rebobinada aqui nessa fita. Reciclagem é transformação de materiais já usados em outros novos, entendeu? Por meio de um processo industrial ou artesanal. Aquele produto que já não é mais importante vai virar matéria-prima para um outro. E por que isso acontece? Porque aquele primeiro produto perdeu valor para mim, eu descartei, ele já não é mais usado daquela forma e vai ser usado de outra forma. Agora, lembrem do PET. A garrafa PET um dia pode se transformar numa peça de vestuário. A primeira utilidade acabou. Então, como ela acabou, ela vai virar matéria-prima para a geração de um segundo produto. Foi? E a separação é a triagem que pode ser feita no lixo. O lixo pode ser triado, separado, entendeu? Diferentes elementos que compõem o lixo podem ser separados, tá? E visando buscar os materiais passíveis de serem reaproveitados ou reciclados. Tá bom, gente? Vamos seguindo. Como gerenciar o lixo produzido diariamente nos centros urbanos? Vocês lembram, algumas aulas atrás, a gente falando da quantidade de resíduos sólidos urbanos que uma única pessoa gera? Era grande, gente. Eu acho que era 1 quilo por habitante dia. É muita coisa. Então, imagina, eu gerando 1 quilo, você gerando 1 quilo, cada membro da sua família gerando 1 quilo, seus vizinhos, seus amigos. Gente, é uma quantidade considerável de lixo que alguém precisa resolver esse problema. Porque a gente tem aquela imagem de, eu joguei fora, acabou meu problema. Acabou o teu problema, entre aspas. Você está jogando esse lixo fora e alguém vai ter que resolver esse problema. Porque se ninguém resolver esse problema, as cidades vão ficar imundas. Vai ter gente reclamando, vai ter Rede Globo aparecendo, vai ter Rede TV aparecendo, vão ter os meios de comunicação fazendo esse chamado, trazendo isso a público para mostrar uma situação que é completamente não aceitável. As pessoas não querem conviver com lixo, mas não necessariamente elas se preocupam de como esse problema vai ser resolvido. Mas esse assunto alguém vai ter que tratar. Isso é que é um absurdo, é isso que eu particularmente não consigo entender. A pessoa fica numa postura passiva, não, eu tomo o meu copinho, a minha latinha de refrigerante, abro a minha mão e jogo fora. Isso não é um problema meu, mas algum trabalhador vai ter que ir ali coletar aquilo, e aquilo vai ter que ir para algum lugar. Olha a falta de educação dessas pessoas, a miopia, isso para mim é uma miopia, gente. É você olhar único exclusivamente para os teus problemas e não perceber que você está num todo. Você está aí numa situação que muita coisa está precisando acontecer para a gente andar em ruas limpas, para a gente não ficar tropeçando no lixo à torta e à direito, uma infraestrutura enorme. Se mobilizam diversos profissionais para estar resolvendo essa situação. Não canso de falar isso, não vou me cansar. Nosso slide agora vai falar disso. Como gerenciar esse lixo produzido nos centros urbanos. É o meu quilo, é o teu quilo, é o quilo de todo mundo que você conhece. Isso vai para algum lugar. Como resolver isso? Oi, gente. Então, vamos falar aqui. Isso aqui é um fluxo, tá? Onde a gente está falando de como o lixo pode ser tratado de forma diferente, né? Era o que a gente estava falando. Você primeiro pode reduzir o consumo, que lá no final você vai reduzir a geração de lixo, tá? Mas ao mesmo tempo mas você também pode reutilizar o lixo através de encontrar novas maneiras, olhar de uma forma diferente, encontrar novas maneiras, novas utilidades para esses materiais que estão lá nesse lixo. É aquela história, a garrafa PET que do refrigerante, que em vez de ser descartada, ela pode ser usada como garrafa d'água. Você reutilizou aquele material. Mas ao mesmo tempo, em algum momento, determinados materiais eles vão precisar ser reciclados, tá? Isso tudo vai ter que ser tratado e disposto de uma forma segura no ambiente, tá? Nós vamos falar no próximo slide mais aprofundadamente desses 3 itens, os chamados 3 R's. O R do reduzir, o R do reutilizar
e o R do reciclar. Lembrando que reduzir consumo, reutilizar materiais e a reciclagem também, tá? Vamos lá. Bom, gente, agora lembrando dos 3 R's, agora no slide dos 3 R's, tá? R do reduzir, do reutilizar e do reciclar. O reduzir, como nós já falamos, reduzir o consumo. Nós somos levados a consumir cada vez mais nessa sociedade de consumo. Só que isso vai ter uma consequência lá na frente, que é a geração de resíduos, tá? É isso que aquele fluxo está propondo, né? Vamos reduzir. Não entra nesse esquema. Não necessariamente você precisa de tanto. Você não precisa de tantos celulares, você não precisa mudar o tablet a cada nova geração que está sendo criada por aí. Isso tudo vai gerar um resíduo lá na frente, nesse caso os eletrônicos, como nós já falamos, tá? Evitar a produção de resíduos com a revisão de seus hábitos de consumo. Dá preferência, por exemplo, aos cosméticos que ofereçam refil. A Natura é um tipo de empresa, não é a única, mas é a que eu estou citando, que ela usa muito esse esquema de venda. Ela num primeiro uso, você compra um cosmético em que ele é novinho em folha e tal, mas depois você pode comprar apenas os refis. E dessa forma você tá contribuindo com o quê? Você está minimizando o descarte de materiais que não necessariamente você vai estar ali usando toda hora. Por exemplo, você compra um pote para fazer massagem no cabelo. Se você só compra o refil, você só usa aquilo, entendeu? Você não compra a embalagem. Enfim, você está minimizando o desperdício com isso também. Vamos rever hábitos, tá bom? Reutilizar. Reaproveitar o material em outra função. Potes de vidro com tampa para outras utilidades, por exemplo. E por fim, a reciclagem, gente, que é transformar os materiais já usados por meio de processo industrial artesanal em outros produtos. A famosa garrafa PET em um novo uso através das fibras têxteis, nesse caso. Gente, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Esse assunto é extremamente interessante e eu espero que vocês tenham uma sementinha sido colocada no caminho de olhar mais criticamente o ambiente. E além do que, obviamente, compreender e entender tecnicamente esse assunto, tá bom? Um abraço e até a próxima.